prometido, estou de volta aqui para falar de um tema muito interessante. Quero falar com você sobre o ser gestalt terapeuta. Prometi, através do desafio gestáltico, te oferecer aqui um aulão. Quero conversar um pouco sobre esse ser gestalt terapeuta e as implicações desse profissional. A gente sabe que a Gestalt tem atraído diversos estudantes, pessoas que mesmo já são graduadas e parece que quando conhecem a Gestalt terapia ficam muito encantadas. Mas eu acho que a Gestalt tem isso mesmo, ela tem alguma coisa que nos toca profundamente. Eu acho que essa ideia de ser um Gestalt terapeuta é um pouco isso. Eu acho que a Gestalt nos provoca com algumas habilidades que a gente precisa desenvolver. Eu posso falar, aliás, várias coisas aqui. Uma delas é pensar que ser um Gestalt terapeuta é alguém que está comprometido existencialmente. A gente conhece uma frase bem famosa que fala que o Gestalt terapeuta é o seu próprio instrumento. Eu sempre falo que é o seu próprio instrumento de trabalho. É assim que os autores posters vão te sinalizar. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que para ser Gestalt terapeuta, antes de qualquer coisa, você precisa pensar que você vai ter que cuidar da sua própria existência. A gente sabe que ser Gestalt terapeuta possibilita um engajamento maior ali na relação terapêutica. A gente sabe também, e acredito que você já pensou nisso, que somos todos relacionais. Assim, eu sempre gosto de afirmar que para ser um Gestalt terapeuta, você precisa ser um terapeuta relacional. Precisa estar, então, de alguma forma, engajado mesmo nesse diálogo. Você precisa desenvolver algumas habilidades que estão nos princípios básicos dessa abordagem. Eu gosto de trazer alguns princípios básicos, e já que a gente está num aulão, eu quero trazer para você o que eu considero hoje princípios básicos para ser um Gestalt terapeuta. A primeira coisa que eu gosto de trazer é que para ser um Gestalt terapeuta, de alguma forma você tem que estar implicado mesmo com a história desse sujeito, no sentido de restaurar, reconfigurar. Eu acho que essa é a grande ideia, estar junto com o seu cliente e ajudá-lo a reconfigurar a sua história pessoal. Acho que um outro ponto que é sempre tão discutido e acho que é importante que a gente pare e pense um pouco aqui é sobre a atitude amorosa. O Gestalt terapeuta precisa desenvolver essa atitude amorosa e entender, claro, que esse amor é aquele amor incondicional, aquele amor bem ágape, em que a gente precisa amar um outro ser humano, independente de qualquer coisa. A gente sabe também que um Gestalt terapeuta está comprometido com a criatividade. É isso que também atrai muita gente para essa abordagem. Eu acho que ser Gestalt terapeuta é respeitar a nossa singularidade, porque isso é algo bastante significativo na nossa abordagem. É importante que a gente possa respeitar a singularidade do nosso cliente e a singularidade também do terapeuta. E a criatividade é algo que entra de uma maneira muito linda, eu diria que muito sublime. Eu acho que a Gestalt fala de estética e a gente tem que pensar que dentro dessa estética, da boa forma, a criatividade se faz presente. Então, quando a gente pensa na Gestalt como uma abordagem que trabalha experimentos, tudo isso precisa desse Gestalt terapeuta criativo. Afinal de contas, não é só conhecer os experimentos, mas precisa ter uma condução criativa, vamos falar assim, para poder ter, vamos dizer, um manejo adequado de tudo isso. Eu acho que outro ponto também interessante, e que eu acho que é o carro-chefe disso tudo, é a postura dialógica. Eu acho que ter uma postura dialógica, estar comprometido com o diálogo, engajado com o diálogo, buscando e acreditando na relação eu-tu, é outro princípio fundamental.
tenho, claro, outras coisas para trazer aqui. Uma delas também é o próprio humor. Eu acho que é interessante pensar que o humor é algo bastante significativo também ao se pensar nessa ideia de ser um gestalt terapeuta. Quando eu falo do restaurador, eu gosto de pensar sempre que ser gestalt terapeuta é alguém que precisa ter muita fé, mas muita fé no ser humano. Precisa, em muitos momentos, digamos, entender o que é a qualidade do contato, a presença desse contato. Precisa entender o que é realmente acolhimento. E muitas vezes a gente precisa também aprender que esse acolhimento vem junto com a frustração, que esse é um outro ponto fundamental também para um gestalt terapeuta entender. Ser um gestalt terapeuta é ter uma escuta ativa, aquela escuta fenomenológica, uma postura ativa. Talvez seja exatamente esse ponto que o Fritz Perls pensou tanto no ensaio, no rascunho dessa abordagem. Eu acho que a grande ideia é pensar que esse gestalt terapeuta sai daquele lugar mais passivo de outras abordagens, principalmente aquela psicanálise clássica que o Fritz tanto criticava, e assume essa postura ativa, engajado realmente em todo o processo terapêutico. Junto com isso, gosto de dizer também que um terapeuta, um gestalt terapeuta, precisa ter uma grande sensibilidade. E mais um outro ponto fundamental, paciência. Paciência até para utilizar bem o método fenomenológico, que é um outro ponto também bastante pertinente, essencial, digamos assim, para a nossa abordagem. Mas, se a gente pensa no amor, como eu falei, nesse amor incondicional, nessa restauração do amor, eu acho que ser um gestalt terapeuta é um pouco isso. É pensar que a cada cliente que chega no meu consultório desacreditando no amor, eu, como terapeuta, preciso trabalhar com ele esse amor, restaurar esse amor e, basicamente, restaurar essa relação com o mundo. Então, a gente não deixa de ser um canal para que esse cliente possa de novo acreditar no amor. Acho que também nesse amor precisamos entender regras e limites. Esse também é um ponto que, ao escolher essa abordagem e querer se tornar um gestalt terapeuta, você precisa entender também que tipo de amor é esse que é colocado no contexto clínico. Mas, quando a gente chega aqui no ponto desses princípios que eu coloco para você, do comportamento criativo, a gente vai falar de ousadia, de coragem, vamos falar desse terapeuta artista, desse terapeuta que brinca, que sabe utilizar o lúdico na sessão. Um terapeuta que se permite ser criativo, que desenvolve essa grande competência de criar, de ser criativo. E ao pensar nesse outro ponto tão essencial, fundamental, que é a postura dialógica, essa postura em que eu, como gestalt terapeuta, me coloco frente ao meu cliente, buscando a todo instante o tudo do meu cliente. Mesmo que em muitos momentos, eu diria que até a maioria desses momentos, esse cliente não corresponde ao eu do terapeuta, ao eu que busca o tu na relação. Então, a postura dialógica é algo que precisa estar presente na vida desse gestalt terapeuta. Aceitar, confirmar, se incluir, mergulhar no mundo do outro e muitas vezes sim, confrontar até para confirmar. Vamos entender o que é esse confronto. A verdade é saber, naquele momento, o que o nosso cliente traz de diferente e respeitar a alteridade desse cliente, a sua singularidade, para depois disso conseguir confirmar esse cliente, que na verdade é uma das coisas que mais o nosso cliente busca na relação, na terapia. E isso todos nós, como gestalt terapeutas, temos de alguma forma obrigação
confirmar cada cliente que chega no nosso consultório. E, claro, pensar que dentro dessa ideia, dessa postura dialógica, vamos trabalhar também com o nosso curador ferido. Mas temos um vídeo aí que eu falo sobre isso. A ideia aqui era falar um pouco desses princípios básicos de ser um Gestalt terapeuta. E lembrando sempre que esses vídeos aqui no YouTube, mesmo com uma aula como essa hoje, é apenas algo que quer ilustrar um pouco. Nossos vídeos aqui nunca servem como uma formação. Você precisa realmente escolher o lugar para fazer uma boa formação e se tornar esse Gestalt terapeuta de que tanto falamos por aqui. Então, se você está saindo de uma faculdade ou se já saiu, pense que você precisa fazer um treinamento muito específico para ser esse Gestalt terapeuta. Trabalhar e desenvolver todas as suas competências para se tornar esse Gestalt terapeuta. A gente sabe que se tornar um Gestalt terapeuta não é algo tão simples assim. Então, essa é a minha dica aqui. Procure ser realmente um Gestalt terapeuta com todo o treinamento específico em que você possa fazer um bom serviço para o seu cliente, que você possa entender realmente o que tanto falamos na Gestalt, como fazer um serviço, prestar um serviço para o seu cliente. Então, eu fico por aqui hoje, mas lembrando você a importância de você curtir o canal, compartilhar com seus amigos que gostam dessa abordagem e, claro, também tocar esse sininho que a gente tem aqui para se inscrever no canal. Eu fico te aguardando aqui na próxima semana, esperando que você possa ser esse Gestalt terapeuta de excelência. Tchau!